Bom, quando a gente está falando sobre produtividade, existe um preço que as pessoas altamente produtivas elas pagam para serem produtivas. E para isso eu vou te trazer uma visão geral sobre isso. Obviamente não tem como a gente entrar nesse aspecto aqui de uma forma profunda e detalhada, até mesmo porque cada uma desses pontos que eu vou trazer aqui nessa aula merecem uma aula especial. Então vamos lá. O preço que as pessoas altamente produtivas elas pagam. Normalmente, para a pessoa poder ter um resultado, se paga um preço. Normalmente pode ser um preço alto. Tudo depende do ponto de vista, tudo depende da interpretação de cada um. Mas quando a gente está falando sobre produtividade, a gente está falando sobre alcançar o objetivo. A gente está falando sobre atingir meta. A gente está falando sobre aumento do desempenho nos estudos. Porque tudo isso é resultado. E a primeira coisa que a gente observa, né, quando para a pessoa poder ter produtividade, é a definição de objetivos. Os objetivos serem muito claros e a pessoa ter uma intenção realmente ali para poder ter essa produtividade, né? Para poder fazer mais em menos tempo. E para você poder fazer mais em menos tempo, que no caso é o preço, você vai precisar pagar um preço. E de qualquer forma, a pessoa vai perder, né? Porque você vai ter que fazer uma escolha. E quando a gente faz uma escolha, a gente já automaticamente cancela a outra escolha e as outras escolhas, as outras oportunidades. Decidir é o ato de matar. Decidir é o ato de matar outras oportunidades. Então, quando você decide ser uma pessoa altamente produtiva, você já está excluindo não ser uma pessoa altamente produtiva. E você já está decidindo pagar um preço. Um preço esse que poucas pessoas pagam. Um preço esse que... Porque assim, ter produtividade não é algo típico, não é algo comum, mas é algo possível. Porque o típico e o comum é a pessoa procrastinar. O típico e o comum é a pessoa ficar com preguiça e não fazer nada a respeito, ou procrastinar e não fazer nada a respeito. O típico é esse. O comum é esse. Então, quando a pessoa quer ter produtividade, ela está querendo ir um pouco acima da média. Então, alguns dos preços, né? Então, eu vou te apresentar agora o preço que as pessoas altamente produtivas elas pagam por buscar serem altamente produtivas, né? O que elas fazem para poder ser produtivo? Que preço é esse que eles pagam? Bom, o primeiro preço que eles pagam o primeiro preço que eles pagam é o preço de enfrentar e vencer a procrastinação, né? É um dos preços que eles pagam, de enfrentar e procurar vencer a procrastinação. Procrastinação eu menciono ela várias vezes porque ela é algo que vai, de fato, bater de frente com a produtividade. Os dois são opostos. Produtividade é você fazer mais em menos tempo. Procrastinação é o ato de você adiar a realização de uma tarefa ou atividade específica que você está realizando. Então, por exemplo,
pessoa quer praticar exercício físico, mas ela reforça a ideia de que amanhã ela vai fazer, depois ela vai fazer, segunda-feira ela vai fazer, semana que vem ela vai fazer, e nunca que esse dia constantemente, e nunca que esse dia tende a chegar. Ela só vai fazendo promessas e normalmente promessas que são vazias. E nunca que esse dia de fato chega. A não ser que acontece algo que marca essa pessoa, né? Algo emocional, algum gatilho que marca essa pessoa e essa pessoa decide ir para a academia, né? Ou a pessoa ela vai na balança e percebe que realmente está acima do peso e que ele começa a se tornar algo incômodo para ela e ela decide tomar realmente ação e decide parar de procrastinar. Aí ela começa a enfrentar e vencer a procrastinação. Então, a metodologia do princípio de gestão do tempo funciona para vencer a procrastinação, funciona. Os princípios, né, os pilares, clareza, foco e energia, se forem bem construídos, vão te ajudar para que você possa enfrentar e vencer a procrastinação e que é realmente pagar o preço, né, que pessoas altamente produtivas pagam. O motivo pelo qual muitas vezes a pessoa procrastina é pelo fato de que às vezes a pessoa não tem clareza, não tem clareza do que ela quer, não tem objetivo, não tem meta, às vezes tem, mas não sabe o que fazer para poder alcançar esse objetivo, essa meta. A pessoa às vezes não tem intenção, né? Ela não se questiona do porquê fazer aquilo que ela não vai fazer e tudo isso tende a gerar o quê? Tende a gerar ansiedade, tende a gerar preocupação e tende a gerar, consequentemente, o ato de procrastinar. Quando uma pessoa não tem clareza do que quer, automaticamente aumenta a possibilidade dela de procrastinar. Além disso, se a pessoa não tem clareza, automaticamente ela não vai ter como ela construir o pilar do foco. O foco ele precisa ser direcionado para algo, ser direcionado para o objetivo, precisa ser direcionado para tarefas. E se isso acontece, não tem como a pessoa poder ter foco. Por último, a gente também tem energia. Às vezes a pessoa não está conseguindo continuar, né? Porque ela está sem energia. Construindo os 3 pilares, aumenta as possibilidades dela de quê? De enfrentar a procrastinação e ter de fato produtividade. Segundo aspecto importante, que é um preço que pessoas altamente produtivas pagam, elas enfrentam e vencem a preguiça. Bom, eu não quero ser redundante, mas parece, né, que preguiça e procrastinação tendem a ter a mesma definição, mas não. Procrastinar é o ato de você adiar a realização de uma tarefa, atividade, hábito, compromisso ou algum outro projeto. No caso da preguiça, a pessoa simplesmente não faz, certo? Ou a pessoa fica deitada no sofá o dia inteiro, ou a pessoa vai estar realizando alguma atividade que seja prazerosa para ela, muito voltada para entretenimento, mas normalmente não é voltado para tarefas do trabalho. E se forem voltadas para tarefa do trabalho, vão tender a ser aquelas tarefas mais prazerosas e vai tender também a entregar um trabalho que não seja de excelência, certo? Então, a preguiça, vencer a preguiça é um dos preços que as pessoas altamente produtivas pagam. E aí vem a pergunta, preguiça ela pode acontecer, tá? Assim como a procrastinação pode acontecer, todos os seres humanos
tem a possibilidade de sentir a preguiça, né? E saber como vencer ela, né? E saber como contornar ela é de fundamental importância para que nós possamos ter, de fato, produtividade. Para você, e a metodologia Princípios de Gestão do Tempo vai funcionar para vencer a preguiça? Com certeza. 3 pilares, se forem construídos corretamente, você terá a possibilidade de ter técnicas e princípios para vencer a preguiça. Enfrentar a preguiça e vencer, de fato, a preguiça. Agora, existem mais algumas possibilidades de você aplicar os pilares, né? Os princípios de gestão do tempo para que você possa ter produtividade. E agora a gente traz mais aspectos da vida de um indivíduo. 3 aspectos que normalmente, né, aspectos da sua vida que são vida pessoal, trabalho, né? No caso são vida pessoal, vida profissional e vida acadêmica. No caso, a vida pessoal, ela inclui a relação de você com você mesmo, né? Os hábitos que você tem, os seus projetos pessoais, como, por exemplo, aprender um novo idioma, como, por exemplo, praticar um esporte, como, por exemplo, criar um novo desafio para você, criar um novo hábito. Inclui também a família, né, na vida pessoal. Inclui a família, momentos, né, em família, jantar em família, situações que envolvam a sua família. E podemos observar também outros aspectos envolvendo essa área da pessoa, mas se trata muito voltado para a casa, tá? É um ambiente muito voltado, tá? Na vida pessoal é a casa, inclui a família, inclui o relacionamento, inclui, né? Depois a gente tem a vida no trabalho, né? Inclui o trabalho, né? A vida profissional, que inclui o seu trabalho, a profissão que você tem, certo? Muitas vezes passamos bastante tempo no nosso trabalho, né? Dentro de uma organização, mesmo que você seja o empreendedor dessa organização, ou mesmo que você trabalhe em casa, home office, também é uma possibilidade, também é uma boa proposta. E eu também dividi um outro aspecto, uma outra esfera, que é a vida acadêmica. Na vida acadêmica, pode-se incluir escola, às vezes você que está me ouvindo agora seja um adolescente que ainda esteja na escola, no colégio, ou uma pessoa que está fazendo algum tipo de curso, né, ou preparação para uma prova, para uma avaliação, às vezes é um concurso público também, ou às vezes é uma prova do Enem. E também nós temos também a possibilidade no aspecto acadêmico, né, no caso faculdade, mas tudo que envolva o ato de estudar, certo? Pode ser implicado para essa área da vida acadêmica, né? Se você está lendo um livro, existe possibilidade de você ser mais produtivo neste livro. Então, o que eu proponho sempre é a pessoa ter produtividade, mas sem sacrificar as áreas da vida dela. Sim, é ela ter a possibilidade de ter produtividade, fazer mais
no seu fazer mais em menos tempo no seu trabalho, mas em paralelo a isso, ter tempo para a família, ter tempo para os seus projetos pessoais, ter tempo para a criação dos hábitos que a pessoa quer criar, ter tempo para atividade física, ter tempo também de leitura e se dedicar à vida acadêmica, se esse é um intuito, se esse é um interesse da pessoa. Então, é ter uma vida com produtividade, mas em paralelo a isso, ter equilíbrio também. Pois ter produtividade e não ter equilíbrio é prejudicial para a produtividade, certo? A pessoa vai estar completamente realizada, às vezes, em uma esfera ou em uma área específica, mas enquanto as outras terão desequilíbrio. Nenhum sucesso em uma área justifica um fracasso em outra área da vida. Tem sucesso no trabalho, você vai dividir com quem se você tem um fracasso em outras áreas? Então, todas as áreas têm que manter um equilíbrio e você tem a possibilidade de ter produtividade em todas as esferas, certo? De ter um equilíbrio em todas as esferas da sua vida. Bom, quando eu menciono essas esferas, a pergunta que fica é se tem a possibilidade de nós trabalharmos cada uma dessas esferas, utilizando o princípio de gestão do tempo para cada uma, e depois como é que a gente utiliza o princípio de gestão do tempo mantendo o equilíbrio em todas essas esferas, né? Porque essa é uma possibilidade. Olha, ter produtividade sem equilíbrio é fácil. Agora, ter produtividade com equilíbrio é difícil. Mas não é impossível, só é difícil. Mas existe a possibilidade, certo? E essa é a proposta, é você conseguir ter produtividade equilibrando todas as esferas da sua vida, porque todas elas são importantes e têm um papel de relevância para você, para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento e para o resultado que você está buscando. Então, o que é apresentado em um primeiro momento é a vida pessoal, certo? O princípio de gestão do tempo pode ser aplicado para a vida pessoal de um indivíduo, para que ele tenha mais produtividade, ou seja, ele consiga fazer mais em menos tempo na vida pessoal dele? E a resposta é que sim. Inclusive, ele pode estar utilizando o princípio de gestão do tempo constantemente para práticas em casa, por exemplo. Então, pode ser aplicado esse princípio para arrumar a casa, né? Para organizar a garagem. E vai funcionar? Vai. Então, para as tarefas de casa, para as atividades de casa, se você quer se fazer mais em menos tempo arrumando a casa, é uma possibilidade. Princípio de gestão do tempo. Para você poder, né? Às vezes nós assumimos vários papéis na vida, né? Papel de marido, papel de mãe, papel de filho, papel de pai, mãe, papel de colaborador na organização onde trabalha, papel de líder, às vezes, em um projeto religioso, e por aí vai. Então nós assumimos às vezes não, constantemente assumimos vários papéis da nossa vida, e saber como gerenciar todos esses nossos papéis, como manter um equilíbrio em relação a esses papéis que nós assumimos,
é de fundamental importância para ter produtividade e equilíbrio. Então, a vida pessoal também inclui o aspecto da família. Tá? A família se torna relevante, muito relevante. E no caso da família, o princípio de gestão do tempo pode também ser aplicado a isso, certo? Para você ter mais momentos com a sua família. Priorizar tarefas que envolvam a família, enfim, vários e vários outros aspectos. Aí vai depender de qual que é o seu intuito, né? De qual papel você está exercendo. Né? Porque no papel de mãe, aí a pessoa pode, né, ter mais possibilidades aí de ver como ter produtividade ali na hora de cuidar dos filhos, na hora de cuidar, né, da casa, da família, ou outros papéis. Então vai depender do papel que a pessoa assume, mas o princípio de gestão do tempo vai funcionar para tudo que envolva organização, para tudo que envolva planejamento, e sempre isso vai ter que estar em primeiro plano, né, para saber qual que é o objetivo, para poder saber o que fazer, o que é prioridade, e aí vai te ajudar até a conciliar o trabalho, né, a vida pessoal com o trabalho. Mas às vezes você vai querer criar um novo hábito, e aí é uma possibilidade também para você, né? A criação de um novo hábito, estudar para algo nesse sentido. Então, assim, vai te ajudar muito, tá? Na sua vida pessoal, tá? Inclui família, pode incluir um projeto pessoal, pode incluir um desafio, você implementar uma nova rotina, você mudar um vício ou algo nesse sentido. O princípio de gestão do tempo pode te ajudar, tá? Então, tudo assim que envolve o seu tempo, eu não tô tendo tempo. Aí você implementa esse princípio. Você vai conseguir fazer mais em menos tempo. Por último não, né? Mas em segundo, a gente tem a vida pessoal, né? Que inclui tudo isso que eu falei. Mas a gente tem também a vida no trabalho, que é a vida profissional. E o trabalho, às vezes, ele afeta, né? No caso, algumas pessoas deixam o trabalho afetar a vida pessoal dela. Certas vezes ela trabalha demais, não está conseguindo mais ter um momento com os filhos, ter um momento com o marido, ter um momento ali nas relações interpessoais. E para isso é de fundamental importância a aplicação do princípio de gestão do tempo. Para que o quê? Para que ela consiga ter mais produtividade no trabalho e para que ela consiga também ter produtividade na vida pessoal dela. Porque às vezes a pessoa quer aplicar o princípio de gestão do tempo só na vida, só no trabalho dela. Mas se ela aplicar o princípio de gestão do tempo na vida dela de maneira geral, na vida pessoal, na vida no trabalho, ela vai conseguir ter produtividade nas duas esferas e conseguir equilibrar as duas esferas muito melhor. Agora, por último, a gente tem a vida acadêmica, né? Mas aí alguma pessoa vai falar, mas Vitor, eu não faço faculdade, eu não estudo, ou algo desse sentido. Mas se você lê um livro, mas se você faz um curso de idioma, porque a questão é assim, a gente está constantemente aprendendo. Então, às vezes você está fazendo um curso de idioma, às vezes você está lendo um livro de desenvolvimento pessoal, às vezes você está aprendendo algo novo, técnicas de estudo, né? A vida acadêmica, essa esfera da vida acadêmica vai poder te ajudar nisso, né? Como é que você faz para utilizar os princípios de gestão do tempo? Como é que você faz para ter produtividade nos estudos? E mais especificamente, a gente pode mergulhar um pouco mais, ter produtividade na vida pessoal, no trabalho, e alinhar isso com vida acadêmica. Porque aí aumenta mais o quê? A produtividade. Não aplique só princípios para poder
ter produtividade nos estudos, tá? Utiliza os princípios para poder ter produtividade em todas as esferas, que automaticamente você vai ter mais produtividade em tudo, né? Porque senão você vai ter um desequilíbrio às vezes, na vida pessoal e no trabalho. Então você pode conciliar essas três esferas. Gente, se existirem outras, vocês podem organizar, mas normalmente são só essas. Principalmente vida pessoal e trabalho, certo? Outro ponto importante é equipe. Às vezes você trabalha em equipe, né? Às vezes você lidera uma equipe, às vezes você está criando uma nova equipe, mas o aspecto é liderança, né? Liderar pessoas, liderar um grupo de pessoas, liderar a equipe. E para isso é importante obviamente você vai querer que a sua equipe consiga ter produtividade, né? Consiga fazer mais em menos tempo. Para isso tem a possibilidade, né? Para isso tem a possibilidade de você utilizar os princípios de gestão do tempo para isso. E aí você pode aplicar os princípios de gestão do tempo quando a gente está falando sobre equipe em duas óticas, em dois aspectos. A primeira ótica é você recomendar eles para aplicar, cada um aplicar, né? No seu trabalho, nas suas tarefas. Você aplica, o colaborador que está na sua frente também aplica. E cada um vai aplicando o princípio de gestão do tempo, individualmente. Agora, a segunda ótica é você aplica o princípio de gestão do tempo na hora de distribuir as tarefas para cada um. Na verdade, para tudo, né? O princípio de gestão do tempo é uma metodologia para te ajudar o quê? A gerar resultado, né? Produtividade, fazer mais em menos tempo, mas gerar automaticamente resultado. E aí vai incluir planejamento, né? Definição de objetivo, definição de meta que vocês vão querer alcançar, os hábitos específicos que vão precisar realizar para poder alcançar aquele objetivo e aquela meta que precisa fazer. Depois, os compromissos, as tarefas, organizar tudo isso é importante. E aí vai construir os princípios da clareza, né, os pilares da clareza, o pilar do foco, o pilar da energia. Isso vai aumentar muito mais o que? Produtividade da sua equipe. Produtividade da sua equipe. Então, eu não sei em qual ambiente você está, mas vai chegar algum momento, seja na sua vida pessoal, no trabalho ou na acadêmica, em que você vai estar num grupo de pessoas e às vezes vai ter que liderar essas pessoas. Seja na sua vida pessoal, no seu trabalho ou na vida acadêmica, saber como liderar pessoas é de fundamental importância e tão importante quanto é você saber como fazer com que a equipe tenha produtividade de fato. Além da equipe, é importante também te falar sobre projetos. Como utilizar o princípio de gestão do tempo para projetos? Lembrando que haverá uma aula sobre cada um desses tópicos: vida pessoal, vida no trabalho, equipe, projetos. Quando eu falo sobre projetos, pode ser, por exemplo, projeto verão, onde a pessoa quer emagrecer, certo? Ou quer o teu corpo dos sonhos. O princípio de gestão do tempo pode ajudar nisso. Que inclui planejamento, inclui hábitos específicos, inclui definição de metas, inclui vencer a procrastinação e ter disciplina. Então, eu não sei qual projeto você quer criar aí, pode ser um negócio, né? No aspecto profissional, pode ser um aspecto pessoal, mas vai te ajudar, tá? E haverá uma aula para cada um desses temas que eu trouxe aqui. Projetos, equipe, vida pessoal, vida no trabalho, vida acadêmica, como conciliar essas três esferas,
como conciliar essas 3 esferas. Inclui também como vencer a preguiça, como vencer a procrastinação. Então, gente, eu vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço.